muito bom estar com vocês aqui, irmãos. A gente, né, reaprendendo, né, porque é diferente pregar virtualmente e pregar fisicamente. Reaprendendo, ajeita a cadeira, ajeita posicionamento, ajeita aqui, bota aqui, fala desse jeito, vídeo. Mas é bom estar aqui e eu gostaria, né, de trazer hoje como reflexão o livro de Êxodo, no capítulo 12, do verso 1 a 13. Mas antes, né, eu vou orar com os irmãos, nós vamos ler o texto e desenvolver essa palavra do Senhor para esse dia de Páscoa. Senhor, nosso Deus e Pai, te pedimos, Senhor, por esta tua palavra, te pedimos que ela possa chegar nos nossos corações, que possamos entender, né, como o Senhor preparou o caminho para a sua vinda, para a sua crucificação, para a sua ressurreição e para a salvação de todos nós, Senhor. Isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deveria ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividir com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas que vocês comeram o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajados na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não as atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa do Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Esse texto, e eu acho que é um dos mais interessantes da Bíblia, né, fala da última praga do Egito. Né? Quer dizer, o povo de Israel era escravo no Egito e por várias formas, por várias pragas, Moisés tinha advertido o faraó para que os libertasse da escravidão. Mas o faraó, ele cedia inicialmente, né, mas depois ele voltava à sua posição original, né, e não queria libertar o povo de Deus. Então Deus usa uma última medida, né, que consiste, né, numa praga que destruiria todos os primogênitos. Né? Mas antes disso, né, ele dá uma oportunidade a todas as pessoas, né? Os judeus fizeram isso, mas nada impedia que outros tentassem fazer também, né? Para que se salvassem dessa última praga. E me chamou a atenção esse texto, né? Assim, quando eu estava preparando a palavra de hoje e pensando no que eu ia falar, no que eu ia pregar aos irmãos, né, uma reportagem, né, que eu vi num jornal estrangeiro, que ele falava dos últimos pulmões de ferro. Né? O que vem a ser isso? Né? Existiam mais ou menos 3 ou 4 pessoas nos Estados Unidos, né, que tiveram poliomielite
né, no início dos anos 50, né, e que hoje, né, viviam, né, dependendo, né, de um dispositivo mecânico, de um equipamento mecânico chamado pulmão de ferro. A pessoa fica dentro ali, né, dentro de uma câmara, né, e aquele pulmão, né, faz a pessoa respirar, força a pessoa a respirar. Né? E essas pessoas viveram a maior parte das suas vidas dentro daquele equipamento. Né? É muito difícil para elas ficar durante algum tempo, seja pouco tempo, fora daquele equipamento. Né? E o repórter explicava sobre a poliomielite. Ele falava que foi uma doença que ela foi muito forte, muito comum, né, no início do século passado, até mais ou menos 1950. Né? Era uma doença que, como a Covid, né, ela era muito contagiosa, ela se espalhava, né, com muita facilidade. Né? Também como a Covid, né, boa parte das pessoas que sentiam, que eram infectadas, elas não sentiam a poliomielite, elas eram assintomáticas, né? E para a grande maioria das pessoas, né, assim como a Covid, né, os efeitos eram relativamente brandos, né? Mas um número muito pequeno de pessoas, né, e era uma doença que afetava basicamente crianças, e crianças pequenas, até 6, 7 anos de idade. O efeito era a paralisia, né? Era você ficar paraplégico, né? E mais ou menos 1% das pessoas, dos pacientes, tinham esse desfecho. E uma parte desses 1%, né, tinham um comprometimento respiratório, né, de forma que eles não conseguiam mais respirar e morriam disso. Né? E na época foram desenvolvidos equipamentos como esses, pulmões mecânicos, que permitiam essas pessoas, essas crianças não morrerem. Né? E graças a Deus, graças ao trabalho, né, do Dr. Jonas Salk e do Dr. Albert Sabin, foram desenvolvidas vacinas, né, e a poliomielite foi basicamente erradicada do mundo. Né? Existem alguns casos muito raros no mundo, mas foi uma doença que, pela vacina, ela foi eliminada, né? E um risco que os pais não correm mais com seus filhos. Eu gosto eu penso nisso, né? Porque eu me lembro, né? E eu fico imaginando, né? Naqueles pais, né? Naquelas casas no Egito, lá 3.400, 3.300 anos atrás, né? A qual vinha o destruidor, a qual vinha aquela força que mataria, né? Os primogênitos. Né? E quando ele passava pelas portas, quando ele passava pelas casas, né? E aquelas casas que eram protegidas, né, pelo sangue do Cordeiro, né? O destruidor passava direto, ele não seguia lá. Né? E eu fico pensando nessa primeira Páscoa, né? Onde, né, se prepara, né, simboliza, né, o que depois viria a ser Jesus, muitos mil e tantos anos depois. Né? Primeiro, Moisés instrui o povo de Israel e diz o seguinte: olha, este será o primeiro mês do ano para vocês. Ou seja, o ano começa agora, a vida de vocês vai começar agora. Antes vocês eram escravos. Dentro em breve, dentro de alguns dias, vocês não serão mais. E ele diz que cada família, né, deveria buscar ou preparar o seu cordeiro. Né? Se uma família não tivesse condição de buscar aquele cordeiro, ele deveria se juntar com um vizinho, né, com uma família, uma casa vizinha. Né? E ele faz isso, né, para que todos possam ser salvos, todos possam se evitar, né, o destruidor. E a palavra vai e diz que o fermento, não podia haver fermento ali. Né? Os judeus, eles têm uma tradição de que pouco antes da Páscoa eles se livram de todo o fermento que eles têm em casa.
E o objetivo disso é para lembrar que o fermento, né, que no Velho Testamento, principalmente, significa aquelas coisas que nos inflam, que nos enchem, né, que nos enchem artificialmente, né, que até o próprio pecado, né, que aquilo deveria ser expulso das casas, ser tirado das casas. Né? E ele prepara, olha, vocês vão comer essa refeição, mas vocês vão comer essa refeição como uma refeição que vocês vão comer e ir embora. Né? Porque ele diz que naquele momento o povo de Israel vai ser tirado do Egito. Né? E ele faz aquilo para preparar o povo para sair do Egito, para sair da escravidão. Né? A Bíblia nos conta, né, que o povo de Israel foi escravo no Egito, e foi uma escravidão dura, foi uma escravidão difícil, foi uma escravidão amarga. Né? E a escravidão no Egito simboliza, né, a nossa escravidão ao pecado. Né? Porque, da mesma forma como o povo de Israel sofre lá no Egito, nós cristãos, né, e todo mundo, vivíamos sobre o domínio do pecado, o pecado que gera morte, o pecado que gera destruição, o pecado que nos escraviza. Né? Então, naquele momento, muitos anos atrás, né, Moisés estabelece um ritual, estabelece um memorial que deveria ser lembrado e deveria ser seguido por todo o tempo, por toda a eternidade. Os judeus até hoje, mais de 3.000 anos depois, mais de 3.000, quase 3.500 anos mais ou menos, desde que isso aconteceu, todos os anos eles vão lá e celebram essa Páscoa e seguem mais ou menos, e fazem o cordeiro mais ou menos do mesmo jeito, mais ou menos não, do mesmo jeito, né? Lembrando, né, este momento em que o povo de Israel, muitos milhares de anos atrás, ele foi liberto. Né? Então, a nossa Páscoa, que nós temos hoje, né? E a gente tem vivido, né? A gente pensa em Páscoa, pensa em chocolate, pensa em coelhinho, pensa em isso, aquilo, né? Mas a gente deixa, ou esquece, né? Muitas vezes, né? De por que nós estamos aqui, né? Quer dizer, por que a Páscoa, né, simboliza a libertação, né? Libertação do quê? Né? Assim, que a gente não tenda a menosprezar o pecado ou achar que o pecado é tão normal, né, que a gente não, depois de um tempo, a gente perca a noção, né, de que nós fomos libertados do pecado, né, e não entendermos mais o que é uma libertação. Né? Em outros pontos aqui do livro de Êxodo, né, Moisés diz que os israelitas deveriam lembrar a seus filhos, mas por que vocês fazem isso? Né? Quando os filhos perguntassem, né? Por que vocês fazem isso? Por que a gente faz isso? E aí ele vai, olha, nós fomos escravos no Egito, nós vivíamos dessa e dessa forma, nós sofríamos dessa e dessa maneira, né? E nós fomos libertos, né? Pelo poder de Deus. Né? E às vezes a gente pode até diante de nós mesmos, dentro da nossa própria igreja, dentro do nosso próprio tempo, nós mesmos como cristãos, né, perdermos a dimensão do que a Páscoa significa. Né? Por que nós lembramos isso? Por que nós fazemos isso a cada dia? Por que nós, a cada momento, lembramos, né, a cada momento, não, a cada ano, lembramos esse memorial, lembramos esse ponto onde o povo de Deus foi libertado, né, e lembramos lá do tempo de Jesus Cristo, quando Jesus foi morto. Né? Nós devemos pensar o seguinte, né, o autor de Hebreus nos diz que o sangue de cordeiros e de bodes, ele não pode dar salvação para ninguém. Né? É claro que aqui, né, quando o destruidor passou, né, não foi porque o sangue de um cordeirinho, o sangue de um carneirinho estava posto em cima da porta,
né, que aquelas pessoas estavam livres, né, do poder do mal, né? Mas aquele sangue do cordeiro, aquele sangue do bode, né, do cabritinho lá, ele representava o sangue de Jesus Cristo, que seria derramado na cruz muitos anos depois, né? E aquele cordeiro, né, que devia ser sem mancha, sem defeito, representava o corpo do nosso Senhor, que também foi crucificado e foi morto, né, muitos anos depois. E a exclusão do fermento representava o pecado, né, ou o não pecado do nosso Senhor, né, que sendo puro, se nunca tendo tido pecado, né, ele foi crucificado por nós na cruz, né? Então há todo um simbolismo, há toda uma remessa que vai 1.300 anos antes de Cristo e é trazido para o dia, né, e que é cumprido no dia que o nosso Senhor é crucificado e agora ele é ressurreto, né? Ou seja, o Senhor nos liberta, né? Esse poder de Deus nos liberta do poder do destruidor, nos liberta do poder da escravidão, nos liberta de todas essas coisas que nos escravizam no mundo, né? Nós vivemos um tempo onde há uma tendência, né? Onde as pessoas muitas vezes só querem pensar, né, na fé, ou ter Jesus como conquistar coisas, ganhar coisas, ter coisas, né? E esse texto aqui, em Êxodo, os vários textos do Novo Testamento, nos colocam uma outra realidade, nos colocam a realidade, né, de como que, né, a nossa salvação, como a nossa libertação, ela dependeu, né, do sofrimento, né? Assim, e como que quando nós nos libertamos, né, quanto foi marcante isso, né? Eu acho que o maior desafio que o povo de Israel teve nos vários milhares de vezes que eles celebraram a Páscoa foi tentar entender o sofrimento que era ser escravo no Egito. Assim, lá no início, né, no livro de Êxodo, está dito que o povo de Deus gemia debaixo da escravidão, né? Que em um determinado momento, né, os egípcios vendo, né, que o povo de Deus sofria sobre a escravidão, bom, agora, né, eu não vou só botar, você não vai só fazer o tijolo, agora você vai procurar, né, a palha, né, para fazer o tijolo, e você vai fazer a mesma quantidade de tijolo que você fazia antes, né? E aquelas pessoas eram oprimidas e sofriam de forma brutal, dia após dia, né? E agora, né, na Páscoa, Deus prepara, né? Deus organiza, né? Coloca as chaves para a libertação. Depois daquilo, eles nunca mais seriam escravos no Egito. Depois daquilo, eles poderiam sair e buscar a terra prometida, né? Então, assim, por milhares de anos, o desafio foi lembrar isso, tentar fazer lembrar isso. Tem uma parte aqui na refeição da Páscoa em que eles comem ervas amargas, porque amarga era a escravidão no Egito, né? Então, assim, da mesma forma como e o povo de Israel se mantém essa tradição até hoje, né, por mais de 3.000 e poucos anos, né, nós devemos lembrar que como é amargo servir ao pecado, como é ruim, né, ser escravizado, né? E ser escravizado pelos nossos próprios desejos, ser escravizado pelos nossos próprios erros, ser escravizado, né, pela nossa própria inveja, pela nossa própria cobiça, por todas as coisas de mal que existem no nosso coração. E Deus nos liberta disso, né? É uma outra forma de libertar da escravidão, é uma outra forma, né, de tirar da escravidão, só que é a mesma escravidão, né? Porque o pecado acaba sendo o nosso dono, né? Aquele que comete pecado é escravo do pecado, diz o apóstolo, diz Jesus Cristo. Então, assim, a Páscoa nos lembra disso, nos lembra
de que como nós fomos libertados. E nos fomos libertados de uma outra coisa, porque o salário do pecado é a morte, né? A consequência do pecado sobre a vida dos seres humanos foi a morte, né? Mas Jesus nos liberta disso porque ele ressuscitou dos mortos. Um belo dia, 2000 anos atrás, 2000 e pouquinhos anos atrás, né, as 3 irmãs foram ao sepulcro e não encontraram Jesus. E aqueles que viram, né, e várias pessoas puderam vir a Jesus. Hoje de manhã, né, eu abri assim, as várias mensagens que eu recebi, que chegaram para mim da Páscoa, e uma coisa muito linda foi, uma mensagem muito bonita que eu recebi foi o seguinte, que Jesus, quando ressuscitou, ele não foi, né, a Pilatos, né, para mostrar, ó, Pilatos, aqui ressuscitei, né, viu, você me matou, mas eu estou aqui vivo, né? Ele não foi aos membros do Sinédrio, ele não foi ao sumo sacerdote, mas ele apareceu àquelas pessoas, e somente aquelas pessoas que amavam ele. Ele foi a Maria Madalena, né, que foi lá visitar o sepulcro. Ele foi ao apóstolo Pedro, que sofria porque havia negado Jesus. Ele foi àqueles discípulos que tinham fugido, né, com medo, né? E aí ele aparece a todas aquelas pessoas. Ele vai a todos aqueles discípulos e mostra: olha, eu estou vivo, eu venci a morte, né? As coisas são diferentes agora. Então ele apareceu àqueles a quem ele amava, né? E somente a eles, né? Então eu termino aqui, né, essa reflexão da Páscoa. Espero que ela possa tocar o coração dos irmãos. Espero que ela possa, que os irmãos possam compreender, né, e entender, né, que da mesma forma, né, como o sangue do Cordeiro livrou os israelitas do destruidor muitos anos atrás, né, o sangue de Jesus nos livra de todo pecado e nos purifica de todo pecado. Amém.